Gente, eu quero ler com você, então, Lucas capítulo 5, Bíblia, Nova Bíblia, Viva, diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, verso 3, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ali ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Você pode repetir isso comigo? Agora, vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para a pesca. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante toda a noite e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, nós estamos num domingo de celebração pela colheita de um período de 4 estações vividas aqui como Igreja Casa Viva. São elas: cativar, discipular, viver e celebrar. Cativar, discipular, viver e celebrar. A celebração é pela colheita, é pela multiplicação daquilo que é o nosso maior compromisso. Numa linguagem empresarial, este é o nosso negócio: fazer discípulos. A gente faz muita coisa, mas a nossa maior celebração nessa manhã são pelos discípulos que estão sendo feitos. Ele nos entregou 1 talento. Quem lembra dos últimos domingos, ministrando sobre Deus dá alguns 10 talentos, a outro 2, a outro 5 e a outro 1. Ele entregou para mim, Vanessa, 1 talento, que nós chamamos de célula. E em alguns meses, essa célula se multiplicou. E aqui estamos nós. Os nossos olhos veem. Sabe o que Deus espera de cada um de nós? Que nós multipliquemos quem nós somos em outros. É isso que Deus espera de nós. O que fazer no reino, Orlando? Nós vimos semana passada que, de acordo com seus dons e talentos, você pode servir em diversos lugares. Mas eu preciso te lembrar uma coisa: servir na igreja é nossa obrigação. E eu vou falar isso de novo para que você entenda que não é frase feita e nenhuma intenção autoritarista, mas para lhe dizer que todo membro de uma casa precisa cuidar da sua casa, ou não? Papai e mamãe, é confortável ter um filho que não consegue colocar toalha no lugar, colocar uma chinela no lugar, arrumar o seu próprio quarto? Não é confortável. E de vez em quando, os filhos querem negociar com a gente, como já fizeram comigo. Pai, se eu arrumar a minha cama, tu me dá R$10? Eu disse: nunca. Porque servir dentro de casa é obrigação dos membros dessa casa. Se dons é para servir,
multiplicação é para ganhar pessoas. Nosso papel, a nossa missão, queridos, é diferente do exercício dos nossos dons e talentos. Por isso que servir na igreja é achar o seu espaço no corpo de Cristo para você funcionar. Por isso que os dois maiores objetivos do servir é glorificar a Deus e edificar as pessoas. Quando você cumpre o seu papel é bom demais, porque fica mais leve para o outro. Quando poucas pessoas fazem tudo, nós geramos um peso no corpo de Cristo. Por isso, servir é a nossa obrigação, é a nossa função dentro da casa. Mas nós temos algo para além da casa. Nós temos uma missão. E essa missão não se cumpre dentro da casa, se cumpre fora da casa. Porque, afinal de contas, os filhos vão crescer. E eles vão viver em um mundo. E eles vão construir famílias. E eles terão seus cônjuges, seus filhos. E aí, de geração em geração, nós vamos povoando a terra. Por isso, irmãos, que o primeiro mandamento bíblico é: sejam férteis e multipliquem-se. Deus ama multiplicação, está no coração de Deus, e eu espero que comece a penetrar no seu coração e você entenda que multiplicação não é uma estratégia em primeiro lugar. Multiplicação é um paradigma celestial. É pulsar no pulso de Deus, na pulsação do coração de Deus. Multiplicação é levar adiante o que Ele começou e que Ele entregou a nós. E Ele entregou para nós um talento que nós chamamos de célula. E nós estamos aqui. Então, sabe o que é que Deus espera de nós? Que nos multipliquemos em outro. Aqui na Casa Viva, nós temos dado suporte, estímulo, capacitação, ensino e exemplo de como você pode multiplicar. Então você está numa casa comprometida com a multiplicação. Você é alcançado por alguém. Então você é cativado por uma pessoa. E sendo cativado por ela através do evangelismo, então você agora leva essa pessoa a viver uma nova vida em Cristo num ambiente relacional chamado célula. E nesta célula você é discipulado de modo bíblico e relacional. Não somente isso, você é estimulado a andar junto na casa, na família. Porque aqui nós aprendemos a amar, aqui nós aprendemos a perdoar, aqui nós aprendemos a celebrar, a servir. Na casa você é desafiado a viver uma vida no Espírito Santo, uma vida cheia de virtudes. Aqui você é desafiado a isso. Então, você começa a fazer o mesmo com o outro quando você recebe tudo isso. Ou seja, você começa a cativar alguém por meio do evangelismo, você começa a discipular alguém por meio dos relacionamentos e da palavra de Deus, você é conduzido a viver a palavra de Deus num ambiente de família, e aí a gente celebra os frutos daquilo que nós plantamos. Então acontece a multiplicação. A multiplicação, queridos, se dá pelo crescimento quantitativo e qualitativo. E nós não temos nenhum receio de falar de números na nossa igreja, porque a gente entende a raiz, a essência e o coração. O que pulsa no nosso coração é amar pessoas, é transformar famílias, é ver pessoas sendo libertas, transformadas, é ver gente mudando de vida, porque isso que você tem é muito importante e tem muita gente precisando do que você tem. Isso é a nossa busca. Gente, Deus ama números. Tem até um livro na Bíblia chamado Números. Quando a grande comissão diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, isso é quantidade. Quando ele diz, façam discípulos, isso é qualidade.
A Bíblia, ela é extremamente equilibrada nisso, sejam qualitativos e quantitativos. Nesse tempo, irmãos, na Casa Viva, pessoas foram convertidas, pessoas foram reconciliadas, pessoas foram batizadas, famílias receberam bênção matrimonial, pessoas foram capacitadas para servir, capacitadas para liderar, porque nesse lugar elas foram cativadas, discipuladas, estimuladas a viver uma vida espiritual, onde a gente não aplaude o pecado, a frieza espiritual, onde ser frio espiritual incomoda a gente. A gente não é e não quer ser uma igreja de domingo. Não, isso não leva para canto nenhum. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser uma igreja que vibra no coração de Deus, não só pelos perdidos que temos que buscar, mas por um relacionamento diário, apaixonante por Jesus. E você vai já entender por que nós lemos esse texto. Eu estou trazendo uma introdução para você. E eu quero já começar compartilhando com vocês um pouquinho desse resultado qualitativo que Deus nos deu. Esse resultado de transformação de vida. E a gente preparou um videozinho para que a gente pudesse ajustar melhor o nosso tempo aqui, mas eu acredito que será muito especial. Podemos soltar o vídeo? Olha o som, hein? Paz e graça, meus irmãos. Sou Felipe, marido da Fernanda, e eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu tive afastado dos caminhos do Senhor há algum tempo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou Moisés, entreguei a minha vida a Jesus. E entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador aqui na Casa Viva. Foi aqui, na Igreja Casa Viva, que eu me reconciliei. Graças à célula Coinonia, que foi fundamental nesse processo da minha volta. Eu sou amada e me reconciliei com Jesus aqui na Casa Viva. A minha célula conectada de fundamental importância nesse processo. Mas aqui na Casa Viva eu me reconciliei com Jesus, fui batizado e pude encontrar na minha célula semeadores, né, um ponto de força muito grande. Na célula onde eu encontrei comunhão, eu encontrei acolhida, eu encontrei abraço, né, lá onde a gente sorri e chora junto. E foi aqui também que eu me batizei e eu e minha esposa recebemos a bênção matrimonial. E eu me reconciliei com Jesus Cristo aqui na Casa Viva. Eu queria dizer também que meu grupo foi fundamental para esse processo e que eu e minha família agora servimos a Jesus Cristo. E hoje eu sou batizado nas águas, recebi minhas bênçãos matrimoniais, sou líder em treinamento da nossa célula, servo dos ministérios dos bastidores, na noite da fluir, na escola de discípulos. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor na Casa Viva. Obrigado, Casa Viva, obrigado meus pastores e obrigado ao meu grupo por fazer parte desse momento. Eu só quero agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Casa Viva. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor aqui na Casa Viva. Obrigada, Jesus. Obrigada, Casa Viva. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. São muitas horas de trabalho para 1 minuto e meio de vídeo. Obrigado, Jonathan, por ficar até 5 da manhã preparando esse vídeo. Ele saiu do arraial e foi preparar esse vídeo. Obrigado, Jesus, por confirmar o chamado de um talento que Ele colocou nas nossas mãos. E a gente só fez a nossa parte. E aí alguns outros malucos se juntaram a nós e estão fazendo o mesmo. E quando um começa a fazer também, o outro começa a fazer também, o crescimento é extraordinário. Queridos, o mar aqui nessa história é o cenário. O barco é a realidade. E o mestre, para nos ensinar,
o Mestre Jesus, para nos entregar algumas revelações, nos entregar algumas porções, às vezes ele tem que dizer: afasta um pouco mais esse barco. Ele não apenas quer fazer algo a nosso favor, ele entra no nosso barco, porque ele é bom e sabe amar. Ele entra no barco de um discípulo, ele é Pedro. E Jesus, que é especialista, né, irmãos, em entrar nos cenários da nossa vida para nos ensinar algo, ele sim continua desejando entrar nas realidades da nossa história. E a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer nos ensinar é que Ele quer nos tirar de um ambiente superficial para um ambiente mais profundo. Por isso Ele diz no verso 4, lancem as redes para onde as águas são mais fundas, porque Deus se importa em nos tirar de um ambiente de superficialidade para nos levar para onde as águas são mais fundas. Aleluia! Quando Jesus entra no nosso barco, Ele quer mexer com a nossa superficialidade. Porque nas águas mais fundas, os nossos relacionamentos são desafiados. A nossa vida financeira é desafiada. Quando a gente entra no barco com Jesus, Ele começa a mudar aquilo que é superficial no nosso casamento, na nossa relação com Deus. Tantos de nós nos sentimos já tão satisfeitos na nossa vida com Deus, quando na verdade não tem vida, não jorra vida. É convertido, mas não tem vida jorrando. É salvo, mas não tem amor sendo gerado, compartilhado. É gente que tem certeza da salvação, mas não tem convicção que existe poder do Espírito Santo dentro dele. O problema, irmãos, é que nós nos acostumamos fácil com aquilo que nos é confortável. A gente se acostuma fácil com aquilo que é seguro, com aquilo que é previsível, e a gente não percebe que não faz sentido, às vezes, quando Deus está nos chamando para águas mais fundas. Você está sendo desafiado aqui na Casa Viva a mergulhar mais fundo. Gente que nunca teve a prática do jejum começou a jejuar. Gente que nunca teve a prática de servir alguém porque acha que tem que ser pago ou porque acha que é ocupado demais, agora está dizendo, como foi domingo passado, gente. Foi tremendo o que aconteceu aqui no nosso momento de engaje. Pelo menos 20 pessoas se alistaram para dizer: eu vou fazer parte dessa casa servindo aos meus irmãos, porque você está sendo tirado de um ambiente de superfície. O problema da superficialidade, irmãos, é que ela não expõe o que está lá dentro. E tem muita coisa que precisa ser sarado dentro de nós. E você só vai viver cura se você se permitir mergulhar mais fundo. Porque nós não somos dito a igreja do poder, do qual o poder vem do púlpito para você. O poder que a gente acredita, ele já está acontecendo, ele já foi cultivado. Tudo que está acontecendo nessa manhã não é só o propósito de Deus, não é só o propósito de Deus, não. Tem coisas sendo geradas em oração. Tem coisas que nós pedimos no poder da oração, no poder do nome de Jesus, que está sendo realizado hoje, porque alguém clamou, alguém se colocou na brecha, alguém disse: Senhor, nós queremos ver isso. Alguém sonhou com essas pessoas entregando a vida a Jesus. Alguém sonhou. Por isso Deus nos tira da superficialidade. Ele nos dá uma outra ordem. O que Simão queria menos ouvir, gente. Lança as redes de novo. E eu fico pensando nesse momento, nosso coração, mas tem certeza, Senhor? Sabe quando Deus pede algo de você e você fica, mas será que é o momento? Você fica colocando dúvida naquilo que Deus já disse para você, Senhor, e nós já temos justificativas muito boas, não é? Senhor, nós fizemos isso a noite toda. Eu fico imaginando Pedro pensando assim: Jesus, o pescador aqui sou eu, tu é o carpinteiro. Eu estou acostumado.
Eu sou especialista nisso e eu passei a noite inteira pescando. O mesmo barco, o mesmo lago e as mesmas redes. E aqui tem uma coisa extraordinária. Porque as coisas ao meu redor, elas não mudaram porque eu quis fazer algo, mas as circunstâncias, mesmo que elas continuem as mesmas, Deus tem uma palavra para você. Quando Deus não muda algo, Ele quer mudar alguém. Quando Deus não está mudando por aquilo que você está orando, preste atenção, mergulhe onde as águas são mais fundas, porque o problema não pode ser seu filho, o problema pode ser você. A solução não está no dinheiro, a solução está na sua dependência de Deus. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar você, Ele quer mudar a mim. Então preste atenção, porque nas águas mais fundas a gente consegue entender isso. Quando a gente está na superfície, nós ficamos lendo as circunstâncias de forma superficiais. Ou começamos a culpabilizar as pessoas, ou começamos a tratar a nossa circunstância como alguém foi culpado por isso que eu estou vivendo hoje. E esse vitimismo e essa reação que nós sabemos que não traz cura, coisa nenhuma, só faz a gente ficar na superfície. Mas quando a gente vai para onde as águas são mais fundas, e Jesus chama a gente, e Ele pede para você fazer a mesma coisa. O que é que Deus está pedindo para você fazer de novo, que você já disse, mas eu já fiz, eu já sei, eu já tenho, eu já fui da igreja, mas eu já fui líder, mas eu já tive aquilo, mas eu já fiz, mas eu já... O que é que você está dizendo para Deus, que Deus está dizendo, ei, lança as redes de novo lá. Porque tem vida de oração que não perde validade. Porque tem vida de serviço que não tem time. Ninguém diz para Deus, Deus, um time que eu vou estudar para concurso, eu não vou poder te servir agora, tá bom? Você não pode fazer isso, você não é senhor, você é servo. Você não dá ordens para Deus. O que é que Deus está pedindo de você, meu irmão? O que é que Deus está pedindo para você? E eu amo a resposta de Pedro. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, ou seja, ele falou daquilo que é real, ok? E Deus se importa com aquilo que é real. Ele estava dizendo assim, eu estou cansado, Senhor. Eu sou especialista no assunto, mas não tem resultado. Sabe daquelas situações da sua vida? Sabe quando você vou usar a ilustração de um médico, você é um médico, mas a sua casa está cheia de doença? Aí você diz assim, poxa, eu ajudo todo mundo, mas eu não consigo ajudar a minha família. Sabe quando você é um psicólogo e você ajuda todo mundo, mas não consegue ajudar alguém da sua própria família? Essa realidade, gente, é humana e é aceita por Jesus e está tudo bem com isso. Mas Pedro diz uma frase que nos leva para um outro nível. Escute isso, igreja. Mas por que és tu quem estás dizendo, eu vou lançar a rede? Deixa eu te falar em outras versões bíblicas. Na NVT diz, mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes. Na NTLH, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer, mesmo com medo da frustração de ter tentado algumas vezes e não ter dado certo. Simão lançou as redes, porque há uma hora da colheita. Há a hora do resultado, tem a hora da multiplicação, e toda multiplicação é precedido por um ato de obediência. Só vai crescer coisas na sua vida quando você plantar sementes de obediência. As ações de Deus são maiores do que os nossos temores. E Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Nossas maiores insatisfações, gente, como raiz, a desobediência. E às vezes a obediência interesseira. Mas na obediência verdadeira, eu revelo o meu amor e a minha confiança por Jesus. Você está obedecendo a Ele?
Você está fazendo o que Ele pediu para você fazer? O que é que Deus tem pedido para você fazer que você ainda está resistindo? Essa foi uma pergunta que nós fizemos essa semana para o nosso grupo de líderes. O que Deus comissionou você a fazer, que você ainda está resistindo? Qual foi a experiência que te trouxe frustração no passado e que agora você percebe que Deus já entrou no teu barco, Ele já está te conduzindo e agora você começa a dizer, você faz de conta que não está ouvindo a voz dEle, mas Ele diz, filho, lança as redes do outro lado, filho. Eu sei a direção certa que você deve lançar a rede. Não desista das redes, Pedro. Não desista de ouvir a minha voz, Pedro. Eu te dou essa ordem. E o que acontece, gente? Quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aqui é o refrão dessa história. Porque quando Pedro lançou a rede, ele foi surpreendido. Houve uma grande multiplicação, gente. E toda multiplicação derrama na vida de outros. Tudo que Deus nos dá é para derramar. Você sabe qual é um dos segredos? Porque Deus tem me dado o privilégio de viver vitória na minha vida cristã, porque tudo que eu escuto dele eu passo para frente rápido. Não tem um devocional que eu faço que eu não compartilhe com alguém. Sabe o que isso acontece? Me lava mais uma vez e abençoa a vida de outras pessoas. Eu não posso fazer um devocional e dizer, bem, é só para mim, glória a Deus, amém. Não! Compartilhe com sua esposa, compartilhe com seus filhos, compartilhe no grupo da célula, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa naquele grupo. Pelo amor de Deus. Deus falou contigo? Eu não gosto de escrever. Grava um áudio. Tu passa o dia mandando áudio para alguém fazer alguma coisa para ti. Gente, eu estava lendo a Bíblia e pensei nisso. Compartilha. Tudo que Deus nos dá é para derramar, gente. Você tem uma casa? Compartilhe. Você tem um carro? Compartilhe. Você tem dons e talentos? Compartilhe, porque Deus vai fazer multiplicar. E eu tenho pelo menos mais 2 testemunhos para compartilhar com vocês nessa manhã, fruto de pessoas que decidiram compartilhar e multiplicar o que Deus entregou para eles. Vamos lá para o primeiro, cativar. Graça e paz, igreja. Paz e graça, meus irmãos. Eu sou o Felipe, marido da Fernanda, pai do Teodoro. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu tive afastado dos caminhos do Senhor há algum tempo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou Moisés e entreguei a minha vida a Jesus. E entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador aqui na Casa Viva. Foi aqui, na Igreja Casa Viva, que eu me reconciliei. Graças à célula Koinonia, que foi fundamental nesse processo de dar a minha volta. Eu sou a Mara e me reconciliei com Jesus aqui na Casa Viva. A minha célula Conectado foi de fundamental importância nesse processo. Mas aqui na Casa Viva eu me reconciliei com Jesus, fui batizado e pude encontrar na minha célula semeadores, um ponto de força muito grande. Na célula onde eu encontrei comunhão, encontrei acolhida, encontrei abraço, lá onde a gente sorri e chora junto. E foi aqui também que eu me batizei e eu e minha esposa recebemos a bênção matrimonial. E eu me reconciliei com Jesus Cristo aqui na Casa Viva. E queria dizer também que meu grupo foi fundamental para esse processo e que minha família agora servimos a Jesus Cristo. E hoje eu sou batizado nas águas, recebi minhas bênçãos matrimoniais, sou líder em treinamento na nossa célula, servo nos ministérios dos bastidores, na noite do Fluir, na escola do discípulo. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor aqui na Casa Viva. Obrigado, Casa Viva, obrigado, meus pastores, e obrigado ao meu grupo por fazer parte desse momento. Então eu só tenho a agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Casa Viva. Hoje eu e a minha casa servirmos ao Senhor aqui na Casa Viva.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Casa Viva. Bom dia, igreja. Eu me chamo Pedro. Essa é a minha esposa. Bom dia, igreja. Bom dia, Casa Viva. Eu sou a Lívia. Eu vou contar um pouquinho de como a gente chegou na Casa Viva, né? A gente chegou pelo Dia do Amigo, né? A gente foi convidado pelo Carlos para participar de um churrasco, né? E aí, nossa, ele me pegou já ali pela isca, né? Eu adoro carne. E aí ele, vai ter um churrasco, bora, tá? Vamos na hora. E aí a gente chegou lá, eu lembro que foi uma noite muito leve, cara, uma noite muito bacana, um violão e o Pedro fazendo churrasco, um vinagrete sensacional, a gente nunca esquece desse vinagrete. E aí logo em seguida a gente começou teve um louvor, teve um pouco de uma conversa de vida, do amor de Deus. E foi uma noite que a gente se sentiu muito bem. E logo em seguida a gente foi convidado aí para conhecer a Casa Viva. E eu lembro que a gente chegou na Casa Viva e a gente, assim que entrou, eu senti uma paz muito grande quando eu senti. Eu me senti assim, nossa, que paz é essa, né? E aí, onde me cativou mesmo foi quando o Orlando, ele chegou, ele falando lá, e olha, essa casa é nossa, essa casa é das nossas crianças, essa casa essa casa é viva. E pela condição que a gente tem da nossa filha, e de sempre estar preocupado com qual vai ser a aproximação dela, isso me deu uma tranquilidade tão grande, não foi? Dela poder ser ela na condição dela e sem julgar, e esse medo a gente não deixa ela vai ser ela aqui na Casa Viva. E isso foi onde mais me cativou, né? E desde então, assim, tem sido muito bacana viver a Casa Viva, a gente se sente muito abraçado, acolhido, é sempre bom estar lá, né? Sim, é muito confortável, a gente se sente acolhido, abraçado. E é isso, essa é a nossa história de como a gente chegou na Casa Viva, através do Dia do Amigo, né? Pelo churrasco. Foi muito bom ver pelos amigos, né? Nesse dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Aleluia, gente. Obrigado, Carlos, Isabelle, por não desistir dessa família, por ter convidado eles. Dia do Amigo, quem lembra do Dia do Amigo que realizamos ano passado, na Estação Cativá, ontem no nosso arraial, uma família que nós convidamos para aquele Dia do Amigo esteve aqui novamente, né? Estamos cercando aquela família, orando por eles. Pelo menos a filhinha desse casal já começou aí para a célula, né, da TAI, da célula Girassol, já começou a se aproximar aos poucos, e a gente vai ganhando aquela família, porque quando um pequeno ato de amor, de generosidade, de acolhimento, toca tanto o coração das pessoas, né, gente? Toca tanto. E a gente foi seguindo nesse caminhar de multiplicar, e a gente começou a fortalecer o discipulado, e começamos a falar na nossa igreja sobre a importância da mesa, do relacionamento. Sim, esse lugar, ele representa a gente, né? Pelo menos por um tempo que Deus nos permite estar aqui, pela alegria das cores, pelo ambiente da leveza, dessa própria escola, e esse sentimento de que a gente está em casa, de que a gente senta à mesa. Isso é tão importante para nós. É tão importante para nós, gente. Porque é na mesa que os nossos olhos são abertos, e nós pregamos sobre isso. Jesus no caminho de Emaús, se encontrando e caminhando com aquelas pessoas. À mesa, tanta coisa extraordinária acontece. Corações são abertos, libertação acontece,
cada coisa que acontece no individual, nas relações, é tão profundo. E aí a gente vai ver mais um testemunho de algo que aconteceu também à mesa, para você ficar aí com esse coração aquecido pelo que Deus está fazendo no nosso meio. Oi pessoal, aqui é o Gerlano e eu queria dizer que essa estação discipular ela foi impactante na minha vida, porque eu vivi tempos de mesa, né, e eu aprendi que na mesa é que nossos olhos são abertos, é onde a gente realmente pode enxergar melhor o coração das pessoas, o que elas estão passando, o que elas estão vivendo. E eu tive o privilégio de ter tempo de mesa com algumas pessoas da minha família, né, meus tios, Roger, Ednelsa, meu primo Juan, né, mas eu queria dar ênfase especial para um tempo de mesa que eu tive com a minha tia Geisa, né, que escutou um pouco da palavra comigo, né, e daí ela teve a decisão de conhecer a igreja Casa Viva, de voltar à igreja, de ir ao culto, né, e após isso ela soube do arraial da multiplicação e ela mesma me procurou para perguntar se eu não ia convidá-la, né, e aí, claro, já fiz um convite para ela, para minha mãe também, e então isso foi muito lindo assim, de ver da forma como o Espírito Santo preparou esse momento e preparou o coração dela. Fiquem com Deus. Aleluia! Nós estamos celebrando o nosso crescimento qualitativo. Isso é o que a gente conseguiu captar, gente. Eu sei que se todos vocês pudessem gravar um videozinho, a gente ficaria horas aqui vendo tanta coisa linda que Deus fez. Mas não vai faltar oportunidade, haverá outros momentos. Não deixe de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Isso edifica tanto o coração da gente. Mas agora eu quero falar para vocês da nossa multiplicação quantitativa. Vai ser bem misturado agora, porque a gente tem sonhos. E como Deus nos entregou uma semente, eu gostaria que você ficasse muito atento ao que a gente vai apresentar agora. Nós estamos celebrando a multiplicação 2024. Deus nos deu uma visão. E a visão que Deus nos deu, ela é espiritual, gente. Ela não é empresarial, ela não é estratégica, ela é espiritual. Eu não fiz um curso para chegar na melhor descrição de como seria a visão da Casa Viva. Deus nos entregou. Deus nos entregou para sermos uma igreja viva. Nós rejeitamos a morte, a indiferença, a frieza, aquilo que multiplica doença. A gente não quer isso, a gente rejeita isso. Nós queremos o que seja vivo. Nós queremos sim ser uma igreja cativante. É diferente de uma igreja atraente. A igreja atraente, ela é atraída em nenhum momento, mas em outro momento você já é atraído por outra coisa. A ideia de cativante é que você vai ficar colado, vai ficar junto, vai ficar preso aos propósitos de Deus, ao mover de Deus. Mas ela também é uma igreja em células. Ela é uma igreja em células porque Jesus viveu células. Porque a igreja primitiva cresceu na sua grande proporção exponencial em uma igreja de grupos. Porque ainda é o maior movimento de evangelismo relacional no mundo. No mundo. Existem diversas instituições, gente. E domingo passado nós vimos aqui um curso que vai nos treinar para ser missionários. Fantástico, tem coisas extraordinárias no mundo. Mas eu preciso lhe dizer, como estudioso que sou da matéria, de eclesiologia, dos movimentos missionais que existe no mundo, a igreja em célula é o maior movimento de crescimento no planeta. As 20 maiores igrejas no mundo são igrejas em células. Por quê? Porque ela é um chamado para voltar à simplicidade. É um chamado para dizer, a mesa da tua casa é tão importante quanto o púlpito dessa igreja. Que o teu lugar secreto de oração é tão importante quanto a noite do fluir dessa igreja. Nós queremos sim ser essa igreja e Deus nos deu uma visão. E pela fé, irmãos, nós vemos 1000 pessoas alcançadas até 2029. Obrigado pelos que disseram aleluia. Pela fé. A nossa missão é clara. Viver em Cristo.
cativar as pessoas e fazer discípulos, em consonância com a visão que Deus nos deu. A gente só faz aquilo que a gente é, então você tem que viver em Cristo, para compartilhar aquilo que Ele tem dado a nós. Fazer discípulos, irmãos, é o nosso trabalho, é a nossa paixão, é o nosso resultado. Esse é o resultado que eu quero apresentar para Deus como pastor desta igreja. Eu tenho quase certeza que Deus não vai perguntar se o Arraial de 2024 foi bom, vamos aqui fazer a prestação de contas, o que faltou. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Deixa eu ver se você tocou todas as notas certas naquela noite. Mas Deus vai pedir uma prestação de contas daquilo que Ele derramou na minha vida, daquilo que Ele derramou na nossa vida. Fazer negócios, fazer discípulos é o nosso negócio, é a nossa prioridade. Porque a unção de multiplicação já está na casa. Há uma unção de multiplicação na nossa casa, viva. Amém, gente? Amém. Olha só, nós sonhamos com isso. Através da multiplicação das células, nós iremos alcançar em 2029 1000 discípulos, que estarão concentrados ali em 80 células, que serão ali 160 líderes. Nós trabalhamos para isso. É o resultado que nós queremos apresentar, porque ela é eterna, ela é celestial e ela dá muito trabalho. Porque fazer culto, irmãos, não dá trabalho quanto fazer discípulos. É por isso que a maior parte das igrejas no Brasil são igrejas cultocêntricas. Vocês entendem que para fazer parte dessa igreja, você vai fazer parte de uma missão que vai te desafiar o tempo todo a fazer o quê? Discípulos. Mas tudo começou com um pequeno grupo. Uma célula, 2 líderes e 22 pessoas. E aí Deus nos entregou as estações. Lá em 2023, nós começamos a partir de julho, porque você já conhece a nossa história para quem veio para o Imersão. Até junho éramos apenas nas casas, estávamos preparando a casa para ela se tornar uma igreja oficialmente reconhecida no reino espiritual, no reino social, e a gente se preparou para isso. Aqui em julho nós começamos as 4 estações e fomos estação discipular, estação viver, estação celebrar. E nesse período de 2023, ali em julho, nós já éramos 60 discípulos, 6 células e 10 líderes. Hoje nós somos 11 células, 132 pessoas frequentes na igreja, das quais 110 delas vivem em células. E nós somos hoje 21 líderes. Há uma unção de multiplicação na nossa igreja. Isso significa que nós crescemos 83% em um ano de 4 estações. Acho que esse merece um aplauso também. Aleluia. Ixi, baguncei foi tudo. Volta aqui, Felipe. Obrigado. Bom, vamos tirar essa legenda também. É isso aí, gente. A gente se empolga, fica assim. Bom, 2023 eram essas as células, né? Nós damos nomes às nossas células, e agora em 2024, um ano depois, tem pelo menos mais 5 células, inclusive uma célula de criança, ligado à célula Conectados, e células estão nascendo e líderes estão nascendo. E a gente quer celebrar, porque por trás desses ambientes, dessas casas, existem pessoas que se colocaram à disposição para serem discípulos que fazem discípulos,
para serem discípulos que fazem discípulos. Ei, gente, líder para nós não é posição. Líder para nós é quem ama pessoas. Líder para nós é quem se matriculou na escola do discipulado para fazer outros discípulos. Porque o resultado que nós queremos apresentar para Deus é o resultado de vidas. Então nós temos um nosso novo alvo para 2025. E compartilhe o nosso novo alvo, porque a gente também está prestando contas do nosso trabalho para Deus e para vocês. Se em julho de 2024 nós somos 11 células, 21 líderes e 110 pessoas, em 2025 nós já sonhamos com 16 células, 32 pessoas e 192 pessoas em células, ok, gente? Nós podemos ter 200, 300 pessoas, mas a gente entende que sempre há uma margem de pessoas que não querem. E a gente respeita e está tudo bem, você é bem-vindo entre nós. Nós queremos ser esse alvo para 2025. Quem topa? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos.